Vinhos de viticultura tropical, de inverno ou até mesmo viticultura tradicional. Você já ouviu falar sobre isso? Pois assim é o diferencial da nossa viticultura. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast sobre o universo dos vinhos da BSRS. Eu sou Caroline Dani e no episódio de hoje conto com a companhia da minha querida colega e diretora de comunicação, Marta Caos. E coube a nós falarmos desse assunto que é muito caro para nós duas, as novas regiões da viticultura brasileira. Seja muito bem-vinda, Marta, aqui comigo hoje. Boa noite, Carol. Obrigado. Vai ser um prazer estar aqui conversando contigo para a gente mostrar o que o Brasil tem de novo, né? Muita coisa nova, muita coisa legal. Então, preparada para a gente começar, então, a passear e contar tudo que a gente tem de novo por aí? Vamos lá, né? Vamos lá. Bom, segundo dados do canal Brasil de Vinhos, né? O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, conferiu o primeiro selo de reconhecimento para vinhos de Santa Catarina e, com isso, os vales da uva Guete conquistaram a denominação de origem, que garante que os vinhos produzidos na região localizada entre a Serra e o litoral, no sul catarinense, reúnem características únicas, derivadas de uma combinação específica de fatores naturais, clima, solo e relevo, e fatores humanos, como tradição, saber fazer e práticas culturais. A DOVUG se aplica a vinhos brancos espumantes pelo método tradicional ou charmat e licorosos. Essa região já era uma IP. Não necessariamente trata-se de uma nova região, mas sim da valorização desta região. Atualmente, muitas novas regiões estão surgindo no Brasil e nós temos acompanhado atentamente a todos esses projetos. E é sobre isso que viemos falar aqui. Começamos falando aqui da uva Guete, mas vamos falar de outras novas regiões que vêm mudando o cenário da vitivinicultura brasileira. E aí eu queria convidar a Marta a nos contar, né? Porque a Marta recentemente, né, esteve em várias dessas regiões aí do Brasil, novas viticulturas, podendo mostrar isso um pouco, né, também para quem acompanha a gente. Marta, conta um pouco para nós, assim, nós vamos falar de algumas regiões aqui hoje, né? Mas conta para nós, por exemplo, a tua experiência que tu tiveste no Paraná. Porque quando a gente fala do Paraná, né, a gente não conecta com viticultura normalmente, né? Mas conta para nós um pouco sobre essa tua experiência. Então, quando eu andei circulando por algumas dessas regiões, desde o início do ano, e eu tive lá no Paraná em fevereiro. E antes de eu ir para lá, eu ia especificamente para visitar uma IG que existe lá no sul do Paraná, e eu fui estudar, fui ler, eu falei assim: "Mas gente, será que isso se justifica? É tão pequenininha, de uma cidade pequena, de uma uva que mal se ouve falar". E, enfim, fui assim sem muitas expectativas, para bem sincera, mas cheguei lá e me surpreendi muito positivamente, assim, é uma IG pequena, com poucos produtores, com uma produção quase que exclusiva, eu diria assim, dizendo do vinho dessa IG, mas assim, realmente com uma tipicidade e uma tradição que está embutida ali naquela região, incrível assim. Então, eu estou falando da IG Vinhos de Bituruna. É uma cidade chamada Bituruna, que tem 15.500 habitantes apenas, é uma cidade pequenininha, que fica ali no sul do Paraná. E ela é feita a partir os vinhos de Bituruna que ganharam então esse reconhecimento, eles são elaborados a partir de uma uva chamada cascadura, que é uma variedade americana, né? Que resulta em vinhos de mesa, né? Assim como a Guete, por exemplo, né? Das uvas Guete ali de Santa Catarina, né? E são poucas as IGs, eu acredito que sejam só essas duas, né, Carol, que tem para vinho de mesa, IG para vinho de mesa. Isso. E aí Uhum. eu fiquei assim, tá, quando eu comecei a conhecer e provar, eu falei assim: "Não, isso aqui", saí de lá no final da viagem, passei 4 dias lá encantada, encantada e defensora dos vinhos de Bituruna e do dos vinhos de cascadura, né. Por vários motivos, um porque, assim, apesar de ser vinho de mesa, apesar não, né, mesmo sendo vinho de mesa,
é o que o brasileiro toma hoje em grande volume. O consumo de vinhos de mesa hoje é muito significativo ainda no Brasil, né. E esse é um vinho de mesa com V maiúsculo, assim, dizendo, é um vinhão, assim, né, muito legal. E a cidade de Bituruna é uma cidade, então vou falar um pouquinho da cidade, que ela foi ocupada e colonizada, assim dizendo, por, descendentes de imigrantes italianos. Mas é muito engraçado, porque eles falam assim: "Não, nós somos descendentes de imigrantes italianos", e tá na cara, tá na vestimenta, tá no jeito de falar, tá na cultura, você percebe de cara, né. Eles falam assim: "E os nossos antepassados, eles vieram da Itália para a Serra Gaúcha". Então são, na verdade, a terceira e quarta geração dos descendentes de imigrantes que se estabeleceram primeiramente na Serra Gaúcha, nas cidades de Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Antônio Prado, né, Caxias do Sul, e que depois ali no final da década de 1920, 1930, migraram para lá, atraídos por um projeto de colonização daquela região, que era ainda desocupada, assim dizendo, né, e ali então levaram todo esse saber fazer de vinho, toda essa tradição, toda essa cultura do vinho, né. Então eles ficaram muito, e eles falaram: "A gente trouxe essas mudas dessa uva de lá, para Bituruna então". Só que a gente lá, muita gente conhece, a cidade é conhecida pelos vinhos de cascadura, mas a gente já não ouve mais falar isso na Serra Gaúcha. Essa uva, o cultivo dela, se existe, ele ainda praticamente desapareceu. Mas lá nessa cidade, nessa região, na verdade, do sul-Paraná, ele é bem referência, assim. Tanto que Bituruna, em 2000, ela ganhou o título de capital estadual do vinho pelo governo do Paraná, por causa dessa referência que a cidade ficou na produção de vinhos, né. E a partir desse reconhecimento, desse título, eles iniciaram um trabalho então para a questão de registro na indicação geográfica, que foi, obtido então em 2022. Então é bem recente, é uma EG recente, e esse vinho da Cascadura, ele é bem típico e bem único e quase exclusivo de lá, porque como a produção é pequenininha, eles produzem apenas 60.000 garrafas e são 12 produtores que detêm o direito de botar IG nas garrafas, mas são praticamente apenas 4, assim, as expoentes as vinícolas, né, que usam. Você tem que ir para lá ou para aquela região ali para você, conseguir um vinho da região de Bituruna, né, um vinho de Cascadura, né. E muita gente vai para lá. Então, que vinho é esse? Primeiro, a cascadura é uma uva americana. Ela, como o nome diz, ela tem a casca dura, mais firme, mais grossa, mais espessa, né. E uns dizem que ela é, na verdade, uma uva que é conhecida pelo nome de Marta, né, não é em minha homenagem, mas se chama Marta. E outros já dizem que, na verdade, ela é um cruzamento entre a Moscato e a Carter, uva Carter. Ela então, como eu falei, é casca dura, ela tem um aspecto rosado, a uva, né, e ela, como ela tem essa casca mais firme, mais grossa, ela tem pouca polpa. A polpa dela é menos, então ela não rende tanto vinho, mas ela tem uma boa rentabilidade no parreiral. Ela é bastante produtiva, e por ter essa casca mais grossa, ela é bastante resistente a pragas, a fungos, né. Então desses produtores de uva e de vinho que eu visitei, todos eles falaram que eles praticamente não usam defensivo agrícola, porque elas são muito resistentes a ataque fúngico, e a outras pragas, assim dizendo, né. Então, não posso afirmar que é uma agricultura ecológica, porque eles não têm a certificação, mas é como se fosse, né. E, então eles rendem, o mosto é menor, é de 30 a 40% menos mosto a uva rende do que uma variedade tradicional, assim dizendo, eles precisam de uma área maior para de videiras, assim dizendo, né. E então, essa uva ela é rosada, tem casca dura, essa polpa mais com menos rendimento, mas resulta num vinho extremamente aromático, muito aromático, até porque tem uma moscato nesse cruzamento dela, né. Mas ele é um vinho que quando você prova, você quase fica em dúvida se ele é mesmo um vinho de mesa, assim, porque é um vinho diferenciado, diferente, muito interessante.
E é muito legal, porque, assim, para quem gosta de vinho de mesa, que é uma população muito grande, assim, tem um público muito grande, é um vinho muito diferente, assim. Então ele reúne essas características de vinho de mesa, mais com aromas e um paladar, que remete ao vinho fino também, com custo de produção baixo, porque ele quase não se faz interferência em termos de manejo, né, então acessível também à população, né. E é uma pena que fica restrito ao estado do Paraná. Então, só que o que que eles fizeram? Eles fizeram então o quê? Eles estão associando, já que você tem que ir até lá para comprar o vinho deles, e as pessoas vão até lá, tanto que Bituruna é a capital estadual do vinho, lá no Paraná, né, o que que eles fazem? Eles estão associando, eles estão se estruturando para a questão do enoturismo. Então eles têm a festa do vinho lá a cada 2 anos, eles têm uma corrida, né, que leva corredores, e isso é uma febre no Brasil, né, então que se passam dentro dos parreirais, e por esse roteiro do vinho que perpassa, então, pelas propriedades produtoras de uva. Eles têm caminhadas, eles estão trabalhando com motociclistas, eles estão fazendo uma série de ações, então, para promover o enoturismo e, com isso, difundir, distribuir, assim dizendo, esse vinho produzido lá. São 3 vinícolas, eu visitei 3 que são as expoentes, né, que é a Vinhos Bertoletti, a Vinhos de Sande e a Casa Samber. A Casa Samber, na verdade, ela se chama Samber porque ela é fruto de um casamento mesmo de, familiares da vinícola Sande, de Sande, e da vinícola Bertoletti, por isso que ficou Samber, né. Então é tudo em família ali, é quase difícil, como a cidade é pequenininha, né, todo mundo é meio parente ali, assim. E é como eu falei, é um vinho muito típico, muito saboroso, muito aromático, muito fácil de beber, né. Tem o garrafão, e as pessoas compram muito garrafão ainda lá, mas eles também têm aquela apresentação como se fosse um vinho fino, apesar de estar escrito vinho de mesa, como exige a legislação, né, as garrafas são bonitas, são com rótulos modernos, né, muito legal, vale a pena ir até o Paraná para conhecer essa IG pequenininha, que é quase uma pérolazinha, assim, sabe, lá no sul do Paraná. Virei fã. Que legal, que bacana. Quando a gente fala, né, dessas novas regiões, falamos da Uva Gate, falamos de Bituruna, tem uma outra região também, assim, que também eu virei fã, Marta, né, que é a região do DF, né, do Distrito Federal. Então, uma região que para todos nós, né, é muito ligado a questão do poder público, onde está o poder, os ministérios, né? Como assim viticultura, né? Então, quando eu cheguei lá pela primeira vez, primeiro foi quando eu perguntei a que altitude nós estávamos, né? E me disseram, estamos a 1.000 metros de altitude. Eu já impactei com essa informação e depois comecei a conhecer do projeto. E o projeto é encantador, porque é a principal vinícola que tem lá, então, né, hoje são vários projetos, mas a gente tem, então, o PADEF em si, que é onde fica a Vinícola Brasília, né, ela é um programa de assentamento lá por volta dos anos 1975, por aí, 70, 75, começa nessa região aonde muitos gaúchos saem daqui e vão então, né, em busca dessa região para plantar grãos naquela época, né? Mas são descendentes de italiano na sua grande maioria e tem o vinho como uma prática. Então, tinham muita vontade de ter vinícola e quando surge, então, por conta da dupla poda, a possibilidade de levar a colheita para o inverno, agora eles estão começando a colher lá, né? Num momento onde não tem chuva, né? Então não chove nesses meses. Então, possibilitando um bom amadurecimento da uva. Então, é um projeto muito legal. A Vinícola Brasília, ela funciona hoje com 10 sócios, né? Então são 10 produtores de uva, nem todos têm sua marca ainda, mas a grande maioria já está com sua marca, está trabalhando de uma forma individual, também, além da Vinícola Brasília. E a uva produzida, então, por esses produtores, por esses sócios, ela é vinificada de forma individual, né, dentro da vinícola, e 60% da sua produção fica, então, para a marca da Vinícola Brasília, e 40% o produtor, então, pode elaborar os seus próprios rótulos, os seus próprios vinhos.
Então é muito legal porque é um processo de associativismo, assim, aonde eles estão juntos com esse propósito, então eles se juntaram para desenvolver um modelo produtivo, cada um tem os seus vinhedos e cabe ao enólogo, né, esse prazer de fazer o blend e poder chegar então aos vinhos da Vinícola Brasília. Então, é muito legal, os rótulos são fantásticos porque lembram marcas, né? Lembram termos do DF, né? Então, a gente tem o Cobogó, tem o Piloti, o Monumental, o Alvorada. Então, são rótulos que remetem, né, a Tapuacanga, né, que é a pedra que tem lá. Então, são rótulos que remetem a elementos da região. Então, é muito legal ver o projeto assim crescendo e com vinhos super ultra premiados, que inclusive que é o que eu tô tomando aqui na minha taça, né? Tô tomando aqui uma. A gente fala em dupla poda, a gente remete muito a Syrah e Sauvignon Blanc, mas eu não tô tomando Sauvignon Blanc. Eu tô tomando um vinho branco, mas não é um Sauvignon Blanc. E este vinho que eu tô tomando, ele foi eleito o melhor no Brasil, né? Desta variedade. Então, mostrando quanto potencial tem essas novas regiões que a gente está falando aqui hoje, então eu e a Marta. E claro, né, que a gente fala aqui de muita tecnologia, de muita pesquisa. Eles investem muito em estações meteorológicas para entender o que está acontecendo, estão em busca de melhores porta-enxertos, melhores técnicas. Então, isso vai ajudando muito no aprimoramento, na qualidade desses produtos, né? Então, agora recentemente na Expovites, uma feira que acontece lá no Padef, né? Hoje uma super feira, a feira contou com mais de 110 vinícolas que estiveram expondo, muitas pessoas visitando. Então, essa ideia de poder levar o vinho, né? Até dados que eu tive recentemente, diz que tem já projetos vitivinícolas em 17 estados do Brasil. Eu não sei porque quando vocês estiverem escutando esse podcast, já pode ter um novo estado, né? Então, porque isso é muito dinâmico, a gente está vendo a cada dia novos projetos, e nessa região também, assim como a Marta falou, é uma região que vem desenvolvendo muito o enoturismo. Então, o entendimento de que o enoturismo é uma possibilidade enorme dessas regiões também crescerem mais, divulgarem mais, né? Estamos muito próximo de Goiás, alguns vinhedos, algumas vinícolas ficam, inclusive, no Goiás, né? Então, isso é algo que a gente vê muito legal nessa região. E a gente acaba conhecendo também essa região porque nós temos muitos alunos dessas regiões, né? A gente fica muito feliz assim de ter esses alunos fazendo curso que buscam se capacitar, buscam ABS para se capacitar. Então, para contar um pouquinho para quem está nos escutando, né? O que a gente está fazendo na ABS, né? Então, quero falar com carinho do projeto Caminhos do Vinho Gaúcho, que é uma iniciativa da ABS RS com apoio do Concevit, Sicredi e Bocati, no qual nós estamos levando os vinhos gaúchos aos gaúchos, né? Então, nós, como uma seccional do Rio Grande do Sul, estamos querendo fazer com que o gaúcho sinta cada vez mais o quanto ele pertence a esse mundo vitivinícola, né? Aos nossos vinhos. Então, através de masterclasses, aulas exclusivas, então, da ABS-RS, né? Aí, indo até as cidades. Já fomos, né? Quando esse podcast for ao ar, aí nós já fomos a Erechim e Passo Fundo, mas ainda vamos ir a Pelotas e Santa Maria e muitos outros lugares, né? Então, a gente quer dar seguimento a esse projeto e vamos ter aí, com certeza, cada vez mais oportunidade para vocês, inclusive, nos indicarem lugares para nós podermos ir, né? E nós estamos também com o curso de sommelier com inscrições abertas, né, Marta? Teu microfone está fechado. Obrigado. Sim, e é assim, ó, são duas, estamos com as inscrições abertas tanto para o curso de formação profissional, de sommelier profissional online, quanto presencial, né? E assim, só que qual que é a dica de hoje, né, Carol?
são as 2 últimas turmas de 2025. Então quem tem, esse plano, corre para poder se matricular, se inscrever, porque as aulas vão começar do online no finalzinho de outubro e do presencial no início de novembro. A gente já está com inscritos nas 2 turmas, né, desde quando a gente encerrou as vagas da turma anterior, já tinha gente em lista de espera, então foi a gente, na época, divulgar, assim, que estavam abertas, as pessoas já foram se inscrevendo. E como são as 2 últimas turmas do ano, não deixem para se inscrever nos finalmente, porque corre o risco de não conseguir vaga, viu, gente? Porque para quem quiser iniciar, então, a formação esse ano ainda, tem que ir lá. E né, na ABS Rio Grande do Sul, temos a Carol, temos o professor Júlio, o professor Maurício, o professor Vini, a professora Pati, tem uma equipe aí muito legal, são contatos diretos com os professores que os alunos têm, tanto no curso presencial quanto no curso online, né, as aulas são ao vivo, mas também ficam disponibilizadas para serem ouvidas mais tarde, elas são gravadas, né, e no curso presencial, então, os alunos eles têm a oportunidade de circular pela Serra Gaúcha, dentro das vinícolas, conhecendo enólogos, os produtores renomados aqui da região. Então, são as últimas oportunidades do ano para iniciar a formação. Não deixem para a última hora. É verdade. Então, mas nós não estamos acabando o ano, tá? Nós temos muita coisa Não. ainda até o final do ano. Então, assim, quem não é nosso sócio ainda quiser se associar, são vários benefícios. Masterclasses presenciais, como Vinhos Gaúcho, nós temos também masterclasses online, nós temos benefícios e descontos em experiências, descontos nos cursos, né? Então, também podem vir com a gente em diferentes modelos aí também e se associar. E nós temos muita coisa até o final do ano, mais eventos. Então, não sempre nos sigam aí no Instagram, né? Todas as redes sociais a gente está, e também agora aqui no Spotify, né? Podendo trazer também aqui no Papo de Sommelier. Mas a gente tá degustando aqui, eu e a Marta, vocês viram que a gente tá um pouco pega o copo, a Marta também não tá com o copo, mas conta para nós, Marta, o que que tu tá bebendo, né? Porque isso também introduz um pouco do que a Então, gente vai falar agora na sequência aqui. Até se tu quiser já contar o que tu tá bebendo e já falar para nós, entrar né? no assunto? Dessa, já Então, entrar desse produto aí. eu estou tomando um vinho em lata, Carol. E é um vinho em lata, assim, espetacular. O case dessa latinha aqui, ela é incrível. Eu vou mostrar de pertinho, assim, porque ela é linda também. Olha que coisa mais linda que essa latinha. Ela foi toda tematizada, porque ela foi um sucesso de venda nas festas de São João desse ano, lá no Nordeste. Então, já estou antecipando sobre o que eu vou falar. Vou falar sobre os vinhos do Vale do São Francisco, né? Lá na região no Nordeste brasileiro. Esse é um vinho de moscatel, é um frisante moscatel, mas ele não tem aquele dulçor muito forte do espumante moscatel. Ele tem uma gaseificação que é uma fermentação natural, não é gás injetado. Ela é fruto de uma fermentação e ela é envasada, então é um gás natural, fruto dessa fermentação. Maravilhoso. Tem 7% de álcool. Já estou entregando tudo, Carol. E isso aqui foi um case, mas um case tal qual a região é, como case mundial, assim, de vitivinicultura tropical, né? A gente falou de dupla poda, que a Carol falou do Vale de São Francisco, eu falei da região de Bituruna, que tem uma produção tradicional, assim dizendo, né? Agora, o Vale de São Francisco, Carol, quando eu estive lá, eles falavam para mim assim, a gente veio para cá trabalhar, e a gente rasgou os manuais de manejo e de enologia, porque lá é muito diferente de tudo que a gente vê em qualquer outra região. É surreal. Só indo lá, e recomendo fortemente que se vá, porque é incrível como experiência, é incrível, é uma região muito rica culturalmente, muito bonita visualmente, com produtos incríveis. Então, e é uma região que a gente, do centro-sul, a gente já não ouve tanto falar e às vezes não tem tanto acesso aos produtos. Mas é uma região que não é tão nova assim na produção de uva e de vinho, né, Carol? Desde a década de 70 que eles estão produzindo uva lá, né? Para você ter uma ideia, a Fazenda Ouro Verde, atual Terra Nova,
O primeiro vinho que saiu daquele lugar foi em 1981, ou seja, não é tão recente, não tem um centenário de anos, mas também não começou tão cedo como, por exemplo, Bituruna ou Vale ou Brasília, por exemplo, né? E eles têm uma produção gigantesca. Diferente da região que eu estava falando antes, eles são, assim, é a segunda maior produção de uvas do Brasil, né? De uva para processamento, inclusive, porque a primeira é aqui a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e a segunda é o Vale do São Francisco. Eles produzem muita uva de mesa. Eu tenho certeza que quem já foi comprar uva sem semente, por exemplo, no mercado, viu que a uva provavelmente vem lá do Vale do São Francisco. São eles que abastecem o país de uva de mesa para consumo in natura, né? Então lá eles são uma potência mesmo para a produção de uva, abastece o Brasil e exportação. E eles também conseguiram recentemente o selo da IG. Existe uma instituição lá chamada Vinho Vasco, que é o Instituto do Vinho do Vale do São Francisco, que foi fundada em 2003, mas o selo da IG deles saiu em 2022, e as primeiras garrafas com selo, no rótulo mesmo, começaram a sair no ano passado, muito recente a questão de divulgação de que eles são uma IG, de trabalhar a região com uma IG, né? São 12 vinícolas que se trabalham, que têm direito ao selo, não são muitas assim, 5 que já estão de fato no mercado com esse selo, que são as maiores assim, e uma delas inclusive falou assim, não, a gente começou a estar exportando, mas a gente parou de exportar, porque só o mercado interno já absorve toda a produção dessa vinícola, né? E é uma vinícola grande, tá? Não é uma vinícola pequena. Então, o Vale de São Francisco é incrível. É a região mais próxima do Equador de produção de vinhos no mundo, né? Está entre ali a latitude 8 e 9, então é muito próximo do Equador. E eles colhem uva todos os dias do ano. Todos os dias do ano eles colhem uva. Todos os dias do ano eles estão podando as parreiras, todos os dias do ano eles estão colhendo, todos os dias do ano eles estão vinificando. É uma coisa incrível, assim. E eles falaram assim: a gente faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente quer. Assim, eles conseguem planejar toda a produção, né? Então, um exemplo que eles me deram é assim: ó, a gente vai, final do ano, se vende muito espumante para as festas de final do ano, né? Então, eles falam assim: quando é que eu tenho que estar com esse produto entregando para o meu cliente? É dia tal? Eles começam então a contar de trás para frente. Quando é que eles assim, ó, é tanto tempo de processamento dentro da vinícola, tanto tempo, a data da colheita, e eles vão fazendo isso de produção no vinhedo, e aí eles calculam quando é que eles têm que podar a videira, né? A partir da poda de produção, a videira faz o resto, e aí tudo funciona como um reloginho. É um reloginho, né, Carol? Você já teve lá também. É uma coisa, assim, espetacular, fora de série. Não, é muito legal Viticul e ver, né, essa possibilidade da democratização do vinho. Eu sempre falo isso, porque é a possibilidade de você ter um produto com um preço menor que vai chegar, né, como o caso desse frisante na lata, né? Então, um case aí que possibilita com que as pessoas tenham acesso a um produto, porque as pessoas às vezes dizem, ah, não, quem gosta de vinho bebe vinho mais caro, não vai beber o vinho. Mas as pessoas elas iniciam, a porta de entrada vai ser por esse produto. Depois, com o passar do mas são tempo, ela vai, né, adquirindo outros gostos, pode gostar de outros tipos de vinho, mas muitas vezes é a porta de entrada para vitivinicultura, para o vinho, né? Para o vinho na vida da família. E lá, assim como em várias regiões do país que hoje trabalham com vitivinicultura, né, os primeiros empreendedores, assim, os primeiros que comercialmente saíram, assim, né? Houveram outros anteriores que eram, até um japonês foi para lá. Mas assim, mas que quem deu volume e vazão, assim dizendo, foram os gaúchos que acabaram se instalando lá, né? E hoje tem até um grupo português instalado lá também, que é o caso da Rio Sol, que na verdade é uma vinícola que pertence a um grupo português. A Miolo está lá, a vinícola Garzieira. Então essa latinha que eu estou tomando, a marca dela é Rio Valley. É uma marca que pertence ao grupo Verano Brasil, que tem também entre as suas marcas os vinhos Garzieira, que são, sim, de pessoas daqui da região, de Flores da Cunha, na verdade, que foram para lá no Vale do São Francisco, né?
e que são queijos de sucesso. Eu estive lá em 2018, Carol, a primeira vez. E visitei a Gazieira, e naquela época a Gazieira só produzia vinhos de mesa. Hoje a Gazieira virou assim, explodiu, né, tem vinhos finos de qualidade altíssima, premiados também, assim como a Terra Nova, assim como a Terra Sol, eles têm então um produto, como você falou, que é para abastecer massa, mercado como um todo, com qualidade e a preços acessíveis, porque eles têm escala de volume, né? E essa latinha aqui, como eu falei, ela sai a R$ 15, R$ 15. E qual que é o case dessa latinha? E que aí eu vou explicar as outras coisas, né? Eles entraram no carnaval no ano passado num camarote que uma promoter convidou eles para poder botar o produto lá, e ele chegou com o carro cheio, ela falou assim, não, 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 só quero algumas coisas para quem não bebe cerveja, para quem não bebe caipirinha, porque somos um país cervejeiro também, né, e que bebe muita caipirinha, e é o território, a cerveja é o território do carnaval, dessas festas populares, né, ele falou assim, não, aí ele insistiu para botar um pouquinho mais, resultado, antes da primeira noite de carnaval terminar, essa promoter já estava ligando para eles pedindo, traz assim, ó, 3 vezes mais, porque a gente já vendeu tudo e as pessoas querem mais. Esse ano eles entraram com um camarote gigantesco no São João, por isso que está tematizada. Eles entraram com um camarote de mais de 20 metros de comprimento, só o balcão de atendimento com essas latinhas. E no final do evento, assim como aconteceu no carnaval, que eles tinham feito um teste, vendeu mais latinha desse frisante, que ele tem branco, o rosé, que é esse que eu estou provando, e o prosecco, eles têm 3 tipos, e vendeu mais do que cerveja. Imagina, eles estouraram assim, né? Tanto que esse agora no São João eles entraram com isso. E é um produto barato, de qualidade, sabe? Muito palatável. Esse moscatel, ele não é aquele doce enjoativo. Você geladinho, no calor, você tome, que é mais e mais, sabe? Me remete um pouco a essas bebidas ice que as pessoas tomam também, assim, a um preço mais vantajoso, um produto de mais qualidade até, em termos nutricionais de composição, né? Então eles têm isso, 70% hoje do que se produz no Vale de São Francisco é de frisante e espumante. Você sabia disso, Carol? Não, E eles olha, é abastecem, impressionante. é impressionante, eles vendem muito, muito, eles abastecem muito, fica de São Paulo para cima, assim dizendo, em termos de mercado, né? E até eu perguntei, assim, quando eu tive na Rio Sol, eu perguntei assim, mas assim, olha, eu não vejo isso no Sul, a marca Rio Sol, a minha família é do Espírito Santo, eu vejo no Espírito Santo, mas não vejo. A minha irmã até acha em São Paulo, mas acha pouco e tal. E ele falou assim, não, é porque eu não entro de fato, de verdade, assim. A gente não aposta as fichas mercadologicamente lá, porque se eu entrar, eu não vou ter como abastecer. Porque só o que vende no resto do país já comporta. E olha que eles produzem muito, né? Eles Uhum, produzem 2 safras por ano. Pode uhum, chegar a 2 safras e meia, mas eles falaram para vinho e para não estressar tanto a planta, eles acabam ficando com 2 safras por ano, mas pode chegar até 2,5, né. E eles falaram, até brincaram: "Ah, a gente faz dupla poda aqui também, que a uhum, gente poda 2 vezes no ano", né. E aí, só que ele falou assim que só que a gente faz a poda, né, e a videira segue, porque é calor o ano inteiro, né. Então, assim, a gente não segura a planta, a gente poda, são 4 meses produzindo, 2 meses de descanso e mais 4 meses produzindo, né. Então eles uhum, acabam ocupando o ano, né, com essas 2 safras, né. As características da primeira safra que eles falam, que vai de novembro a abril, na verdade, é uma safra um pouco mais chuvosa, assim dizendo, não que se chova muito lá, são 400 e poucos milímetros por ano, é muito pouco, né. E a segunda safra, que seria então de abril em diante, né, mas é todos os dias, né, eles até falam de conceito de safra, que é difícil falar em conceito de safra, porque como é uma produção escalonada, que é consecutiva, ela não para nunca, né, então eles estão o ano inteiro produzindo, e às vezes é safra do primeira metade, da segunda metade do ano, não existe muito esse conceito de safra. E a gente pensa assim: "Ah, então que fácil, né, muito mais fácil produzir aqui, porque, né, vocês escalonam, vocês programam tudo", eles falam assim: "Não, na verdade,
é uma coisa, é uma responsabilidade gigantesca. A Miolo está lá, e hoje quem está lá como enólogo-chefe da Miolo lá é o Miguel Ângelo, né, que ficou muitos anos responsável na Serra Gaúcha, depois foi para a campanha e hoje está lá no Vale do São Francisco, né, e ele falou assim: "Não, é muito desafiador, porque eu não posso errar, eu não tenho o direito de errar. Eu não posso culpar o clima, porque o clima é sempre o mesmo, eu não posso Uhum, culpar o solo, porque a gente tem uma viticultura de precisão, eles uhum, sabem exatamente tudo que tem na terra, quanto de água, quanto de evapotranspiração, quanto de sais mineral que tem, que precisa, eles sabem tudo, eles têm tudo tabulado na mão, né. E ele falou: "E se eu erro alguma coisa, eu quebro todo esse processo que ele é muito encadeado, muito bem encadeado, né. Então é um desafio", ele falou assim: "Eu não posso, aí é que tá, a responsabilidade é muito grande, né". uhum, Então e uma coisa legal é que como eles têm tudo isso, eles falaram assim: "A gente também tem tudo em dobro, assim, né". Eles têm uma equipe exclusiva para a poda, aquela equipe trabalha o ano inteiro só podando, só podando, só podando. Uma equipe exclusiva para a colheita, que fica o ano inteiro colhendo, 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 colhendo. A uhum, vinificação, como é escalonada, aquela produção ela tem que sair, porque a outra está chegando no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Então, assim, é uma produção diária, com invase diário também, né. É incrível, é incrível de assistir, assim, é uma coisa que as pessoas ficam de queixo aberto, assim, de queixo caído, né, de boca aberta, falando assim: "Meu Deus do céu, como isso é possível?". E eles falam que a isso, vocação, então, do Vale do São Francisco é isso que você estava falando, Carol, é a democratização, né, hum, porque eles conseguem produzir, então, vinhos de qualidade, mas com volume, né. Então eles uhum, abastecem com preços abaixo, assim, mais baixos, mais competitivos, assim, digamos, né, a gente pode dizer assim, né. E eles falaram: "A nossa vocação é essa, ainda que a gente tenha vinhos de alta qualidade que ganham prêmios", o Testard, por exemplo, é elaborado lá, mas o mesmo vinhedo que faz a Syrah, que vai no Testard, é o vinhedo que faz o vinho para Almaden, o Syrah da Almaden, que vai para o mercado a um preço muito competitivo, sabe. É um vinho de uhum. alto padrão, feito na mesmo parreiral que vai, por exemplo, um vinho para Almaden, né, Carol. Você esteve lá É. também, tu vai falar alguma coisa que te chamou a atenção lá? Não, eu quero dizer, né, que a gente estava falando, né, que tu tá bebendo aí um moscatel de lá, né, que é muito essa tradição e esse produto que é reflexo dessa região, que é muito legal, porque promove essa, mas muito focado em tecnologia, muito focado em Isso. ciência, né? E isso também acontece na região desse vinho da onde que eu estou degustando aqui, né? Então, o meu eleito foi esse Vignonier da Erquara, tá? Que é um vinho, então, esse aqui foi eleito o melhor Vignonier do Brasil, tá? Então, assim, é um vinho de dupla poda. Então, a dupla poda possibilitando que muitas regiões que não teriam vocação para vitivinicultura consigam ter vitivinicultura, né? Então, isso é muito legal a gente ver. E aqui uma casta que não é uma casta tradicional para dupla poda, né? Quando a gente fala em dupla poda, a gente fala para brancos, a Chenin vem se adaptando bem, a Sauvignon Blanc característica, mas a Viognier não é uma casta que tradicionalmente é utilizada em dupla poda para vinhos de inverno. E esse aqui é um dos poucos produtores de Viognier do Distrito Federal lá. Na verdade, essa vinícola lá fica em Goiás, mas faz parte da Vinícola Brasília. E eles são um dos únicos que plantam Viognier lá. E a Viognier tem uma expressão fantástica nessa região, né? Nesse vinhedo lá da Ercoara. Então, consegue maturação plena, né? Então, tem todos os aromas e é muito incrível porque o perfil aromático desse vinho é algo fenomenal, assim, ele tem um perfil de fruta muito madura, mas com muita flor, com um pouco de especiaria. É uma complexidade muito, muito grande, uma intensidade de aroma altíssima, né? Mas com uma complexidade muito legal e com uma acidez espetacular. Ele é um vinho nobre, tá? Ele é um branco nobre com 14,6 de álcool.
só que você não sente esse álcool, porque a acidez dela é tão legal que faz com que você consiga equilibrar. Ele é um vinho super equilibrado. Então, a acidez ajuda esses aromas não ficarem sobressaindo demais, né? Também ajuda no equilíbrio de sabor, acidez e álcool. E é um vinho fantástico, fantástico. Eu tive lá, então também quero recomendar quem está nos escutando a ir na Eracoara e participar do enoturismo deles. Eles têm um almoço harmonizado fenomenal. As crianças, Marta, elas enlouqueceram porque tinha o filhotinho dos cachorros, porque tem 2 raças lá, Border Collie e o Maremano, que são porque essa é uma fazenda de ovelhas, de cordeiro, eles são muito conhecidos pelo cordeiro, pelo leite de ovelha, pelos queijos de ovelha. Então, a gastronomia é fenomenal, uma gastronomia goiana, assim, muito boa, harmonizada com esses vinhos. E além disso, as crianças enlouquecem com os cachorros, com as ovelhas, eles deram, né, alimentaram as ovelhas bebês, acompanharam o pastoreio feito pelo cachorro, né, pelo border collie. Então, assim, é uma experiência fantástica. Então, além de ser um vinho muito, muito legal, porque é um vinho que representa a dupla poda, né? Representa que a gente está vendo aqui, mas além disso, né, um vinho, um lugar muito legal para visitar. Bom, né? A gente teria muitas horas para falar sobre o Brasil, né? Eu Uhum. acho que cabe a gente até fazer outros, né, Marta, na sequência, para a gente falar ainda mais sobre essas novas regiões. Mas, assim, para ir finalizando aqui, né, agradecer a parceria aqui da nossa conversa, né, e dizer que quem quiser participar do Papo de Sommelier com comentários, com perguntas, na descrição aqui do nosso episódio vai ter um link, gente, um link aí para vocês poderem também fazerem perguntas, dúvidas, sugestões de pauta, né? Então, vocês são convidados a nos ajudarem também aí, né? Então, Marta, muito obrigada pela parceria aqui, né? Por estar comigo aqui falando de um Eu tema que que a gente agradeço. gosta, né? Meu problema é que eu falo demais, Carol, eu me empolgo, porque eu sou realmente apaixonada e defensora dos vinhos brasileiros, né. Então eu, às vezes, acabo, assim, me empolgando. Mas é porque tem muita coisa nova e bacana surgindo por aí, né. E assim como a Carol falou, então, do podcast que está ali, tem um link, interajam conosco, a gente vai ficar bem feliz, né. E a gente tem outros canais disponíveis também na ABS, a gente tem o nosso Instagram, tem o Facebook, tem agora o podcast, tem o YouTube, a gente publica com bastante frequência, no nosso site, artigos, matérias, e a gente divulga, então, também lá os cursos, as inscrições para as masterclasses presenciais, né. Então, fiquem à vontade. A gente tem uma biblioteca virtual à disposição de não só dos sócios, que têm acesso a conteúdo exclusivo, mas para todo mundo que é um apaixonado por vinhos, né, Carol? Muito bem. E o próximo, nós já temos tema do próximo episódio do Papo de Sommelier, que é com a professora Patrícia, que vai receber o Bruno Barella, e o tema vai ser Arquitetando Experiências, o universo dos eventos internacionais. Então, mais um tema muito legal aí para quem, falando de enoturismo, de novo, falando de serviço, falando do papel do sommelier, né? Então, sigam com a gente aqui, se inscrevam nos nossos canais e sigam, né, para a gente poder cada vez mais falar sobre vinho brasileiro, sobre vinhos do Brasil, né, sobre a sommelierie, e a gente está sempre aqui junto. Então, Marta, muito obrigada e até a próxima, né? Estaremos Até a juntos. próxima, Carol. Até lá. Obrigada, eu que agradeço e sigam nos seguindo. Isso aí. Até Então mais. tá, até mais, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.